Então, assim, a ideia era conhecer os conflitos socioambientais que mulheres de 7 municípios vivenciam, mas desde a perspectiva delas, né? Desde a perspectiva da mulher feminina, que a mulher, a gente sabe que ela toma conta da casa, toma conta dos filhos. Qual é a percepção dela sobre o meio ambiente, sobre a sua prática profissional? Mulheres na Pesca, mapa dos conflitos socioambientais em 7 municípios, que seriam nas Baixadas Litorâneas e no Norte Fluminense. Esse é o nome completo do projeto. No período que a gente esteve em campo, 2 anos e meio, né, que a gente está, é impossível fazer estudos antropológicos, mas ter um panorama da vida e das percepções dessas mulheres. Então, é uma ferramenta que serve tanto para a pesquisa como também para os gestores públicos. A gente espera, né, que inclusive eles tenham, quando a gente agora está fazendo as devolutivas, eles falam assim, poxa, era o que eu estava precisando para levar, para estar pensando políticas públicas que também possa não ignore, não continue ignorando esses grupos sociais das mulheres. A gente fez 3 rodadas de campo nos 7 municípios e sempre o nosso ponto de partida foi o projeto Pescarte. O projeto Pescarte fez um levantamento quantitativo, né? Ele fez pesquisa, tem uma base de dados bastante robusta e inclusive tem os técnicos nos 7 municípios que são vinculados, é um projeto da UENF, né? um projeto também ao qual eu estava vinculada. Então a gente partiu dessas constatações do projeto Pescarte. Então assim, depois dessas rodadas de campo, a gente tem lido muito na literatura, debatido muito entre os pesquisadores e identificamos 5 categorias de conflito. Uma é a degradação de rios e lagoas, porque assim como o projeto Pescarte, a gente não ficou só na área marinha, a gente não só pensa o pescador que trabalha no mar, também tem todas as águas de interiores. Um dos conflitos que elas sofrem é em consequência dessa degradação dos rios e das lagoas, uma grande categoria de conflito. Eu sei, pela história, por né, viver na área de Atafona, que havia que havia vendedoras de caranguejo, né? Só que não está mais, a gente não encontrou o mangue desapareceu ali na foz do Rio Paraíba. Agora, você atravessa, né, e você faz pesquisa em Gargaú, e lá, segundo os depoimentos de algumas catadoras de caranguejo, o mangue tem crescido. Então a gente vê que sedimentou para o lado de lá. Então tem o conflito dos grandes empreendimentos e o caso é a indústria do petróleo, que tem as plataformas, isso traz também toda uma área que os pescadores não podem se aproximar. Isso, as mulheres não entram no mar, não pescam no mar, mas todo o produto que eles trariam para elas, tanto para filetar como para descascar camarões, isso tem sido prejudicado. E isso aqui nesta região, e depois também se sente muito o conflito da indústria do petróleo também nos municípios do sul que a gente pesquisou. E outro grande empreendimento que também tem influenciado é o Porto do Açu, aqui na região, que é bem conhecido, né, que tem muita pesquisa aqui da própria UENF. Outro dos conflitos que a gente identificou é a disputa de território e de recursos hídricos. Por exemplo, a Lagoa de Quissamã, a Lagoa Feia, é cercada. Então o pescador que tem a lagoa no fundo da casa, ela não pode ir porque tem um cerco, então ela tem que andar quilômetros para entrar pela entrada permitida. E a gente sabe que não é assim, não é legal você cercar uma lagoa. As lagoas são patrimônio da União, né? A pesca é inadequada e outro dos conflitos é a documentação. Tem vários problemas também com a documentação. Um que é mais estrutural é que não se emite a carteirinha da pesca há vários anos. Então ali isso aí envolve homens e mulheres. Elas não têm acesso à carteira profissional da pesca. E sem isso eles não têm direito a nenhum outro seguro, nem defesa, nem seguro social. Tem o caso, por exemplo, das catadoras de ostras em Barrinha, em São Francisco de Itabapoana. Elas são catadoras de ostra, então elas não se reconhecem em nenhum outro tipo de classificação. Então, assim,
elas sentem que se elas dizem que elas são pescadoras, elas não são pescadoras. Então, assim, tem todo esse problema de autorreconhecimento, de reconhecimento do outro. Este projeto está trazendo informações, por isso que a gente está indo nas casas delas, levando um folheto, mostrando que ali tem informação. E o que é muito interessante é que quando a gente pode dar a devolutiva da pesquisa e tem os filhos por perto, aí os filhos imediatamente já acessam o mapa, aí a gente pede para eles levarem para as escolas, né, porque na verdade isso é um mapa de 7 municípios, a gente foca nas comunidades pesqueiras, mas está bem localizado. Então, assim, pode também servir como ferramenta para professores, né, para identificar, para enxergar esse povo tradicional que é muito presente e às vezes a população ignora, e as mulheres dentro desses povos tradicionais, o papel importante que a mulher desenvolve. Ela contribui grandemente, enormemente com a renda familiar, né? Outro dia estou indo em todas as devolutivas e algumas dizem assim, a gente corre atrás, né? A gente quer ver crescer a casa, a gente quer mais um cômodo, a gente quer, né, comprar roupa para os filhos. Então, a questão da mulher, a gente também não pode cair nos papéis pré-determinados de gênero, mas ela como que cuida da cria também, né? Então, ela sempre está pensando para além e ela corre atrás, né? A mulher não fica sentada esperando que, enfim, elas vão atrás do sustento. O pescador, a pescadora tem uma cultura que não abre mão dela tão facilmente, né? Elas vivem da pesca, você sente, os olhos brilham. Então, assim, é muito duro para eles terem que mudar de profissão. E a gente vê assim que muitos dos filhos também permanecem ali às vezes dizem assim, filho de pescador não quer ser pescador. Mas muitos permanecem na pesca, porque essa tradição também é muito, culturalmente, muito forte. E essa coisa, o pescador artesanal vai acabar, a pesca artesanal vai acabar. Não necessariamente, não é assim, né? E a gente tem que lutar para que não acabe, porque é parte da identidade da região, né? São culturas tradicionais que não têm que desaparecer.